E aí, essa galera, como é que vocês estão? Gente, eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem, tá? No meio desse caos que é essa pandemia, né? A gente precisa pelo menos manter a nossa cabeça bem, porque senão o resto tudo vai, ó, destroçar. Bora lá, gente. Se tu é novo por aqui, já deixa aqui o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte e aproveita para me seguir lá no Instagram, porque eu tô muito mais ativa lá do que aqui. Gente, uma vez me perguntaram assim: Dai, como é que funciona o candomblé? Isso é uma pergunta que é muito extensa, é muito pano pra manga. Por quê, gente? Se você não é uma pessoa que conhece candomblé, que você é da Umbanda, eu vou tentar explicar de uma forma muito mais tranquila, para que você consiga compreender mais ou menos como é que funciona o candomblé, tá? Gente, o candomblé é uma religião de matriz africana. É uma religião de matriz africana que ela surgiu, né, quando os negros foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Então essa religião ela surge aí dentro, né, das senzalas aqui no Brasil, tá? Ela tem berço africano, mas ela é brasileira. O que é que acontece? Muitas pessoas confundem e acham que o candomblé de verdade é da África, coisa que não existe na África. Na África não existe candomblé, gente. Candomblé é brasileiro. E aí surgem várias divergências, né? Porque as pessoas veem uma casa, aí depois vem outra e já começa a dizer, meu Deus, é tudo bagunçado. Só que não é assim que funciona. Quando o povo preto eles vieram para cá, eles foram povos assim de diversas nações, então eles se misturaram, acabaram se misturando dentro das senzalas. E aí, gente, o dialeto era complicado para eles conversarem entre si e conseguirem compreender, né, como era a cultura de cada um. E aí, o que aconteceu? Nesse convívio todo na senzala e tudo mais, eles perceberam que, tipo, eles têm uma fé parecida. Por quê? Porque na África, o que se é muito forte são os cultos de orixás. Cada localização ali da África, cada pedacinho da África cultua um orixá. Os que vieram para o Brasil foram 16, porém, na África tem muitos outros orixás que não vieram para cá porque, né, os orixás aqui no Brasil é um fruto dessa questão da escravização. Então, os negros, o povo preto que veio para cá, trouxe os orixás consigo. O que é que acontece? Existem algumas nações, eu não vou citar todas porque eu não tenho total conhecimento para falar sobre todas elas, tá? Eu vou falar, assim, o básico do básico. Existe a nação Angola, que foi a primeira nação, nação Queto, nação Jeje, nação Nagô, tem a Efon, eu só sei até aí. Então, gente, basicamente, eles vieram todos pra cá. E começaram, né, a cultuar os seus orixás. Cada nação trouxe um orixá. Só que, o que é que acontece? Isso não quer dizer que só tiveram esses orixás, né? Um Angola, um Jeje, um Queto. Não. Eles trouxeram todos aqueles que eles cultuavam lá naquela região de onde eles moravam. Então, isso formou esse panteão que a gente tem dos orixás, tá? O que é que acontece, gente? O culto, ele vai variar muito, porque tem casas que seguem a nação Queto, a tradição da nação Queto. Tem casas que seguem tradição Jeje, tem casas que seguem tradição Nagô, tem casas que seguem tradição Angola. Por isso que a gente não tem como dizer assim, o candomblé poderia ser tudo igual, porque existe essa diferença das nações, tanto na questão de dialeto, quanto na questão de fundamento. Então, não tem como a gente criar vamos supor assim, tipo uma Bíblia, um manual, né, de instrução ali de como vai funcionar todo o candomblé, porque tem essa variação de nação. Porém, gente, além dessa variação de nação, a gente também vai ter a variação de região, porque como o Brasil, né, o povo preto se espalhou assim, pelo Brasil e tudo mais, não tem como a gente pegar e dizer que o fundamento é o mesmo. Por quê? Por exemplo, quando tem fundamentos de orixá, os cultos de orixás, é utilizado semente, folha, fruto, enfim, grão. E aí o que acontece? Em uma região tem alguns, em outra região tem outros. Então, vai variar de lugar para lugar como é feito aquele fundamento daquele orixá, tá? Não existe fundamento correto, não existe fundamento errado. Existem fundamentos diferentes que ambos funcionam, certo? Nunca o orixá reclamou, então tá tudo certo. Então, o que acontece, gente? Por exemplo, tipo, lá nas bandas do Pará, parte norte, se usa jiboia como fundamento, cobras de boia.
Mas aqui na minha região, em Alagoas, a gente nunca viu esse fundamento. Quem viu, possa ser que seja tipo no interior, alguém que veio de lá pra cá, mas como é que a gente vai utilizar esse fundamento se aqui não tem esse acesso à jiboia para poder fazer um fundamento? Então, tem essas diferenças, sabe? Então, o candomblé ele funciona dessa forma, com base nas diferenças, porém, com o mesmo resultado, porque todos eles agradam aos orixás, que é o maior objetivo do candomblé em si, né? Então é isso, gente. Só que aí tem uma questão muito grande que as pessoas ficam muito confusas, que é quais são as divindades cultuadas. Porque o povo Queto trouxe os orixás. O povo Jeje trouxe os voduns. Não é voodoo, viu, gente? Voodoo de fazer bonequinho. Voduns. E o povo da Angola trouxe os inquinces. Então, são divindades que, na verdade, existe muita discussão sobre isso. Por quê? Uns dizem, por exemplo, vamos dizer, orixá Oxum. Na Angola, ela é equivalente a Dandalunda. Então, muitas pessoas falam que não é a mesma entidade, não é a mesma divindade. Porém, outros falam que sim, que é a mesma divindade. Porque a diferença é o dialeto. Porque em um local se fala uma língua, no outro local se fala outra língua. O dialeto do povo Queto é diferente do dialeto do povo de Angola. Então, os nomes eles mudariam nesse sentido, mas é a mesma força, é a mesmo domínio, né, da força da natureza, o rio. Então, existem essas diferenças também, que isso é um pouco complicado para quem acaba de chegar e acaba de escutar, mas é uma coisa que se você for pesquisando, você vai começar a entender, né, essa questão dos inquinces, dos voduns e dos orixás. Mas no final das contas, gente, todas as casas abraçam, né, o termo orixá, porque facilita muito mais para todo mundo conseguir aprender, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, quando vai jogar, cai lá que não é filha de orixá, é filha de um inquince. Só que daí tem gente que fala, mas o inquince, ele é um caminho de um orixá. Ele anda no mesmo caminho que o orixá, sabe? Mas isso aí é só revelado num roncó, né? A maioria das casas revelam somente no roncó. É o segredo do seu santo. Você não precisa estar falando pra ninguém, verbalizando isso, porque é um segredo que você tem com o seu orixá, tá? Então é isso, gente. O candomblé não tem como seguir um manual de instrução, porque tem diferenças de nações, diferenças no dialeto, diferença no tipo de fundamento, como ele é feito por conta dessa separação, né, que teve. E muita coisa também foi perdida, porque se você for olhar para analisar, o culto de orixá lá na África é muito diferente do culto de orixá aqui no Brasil, por esse motivo, por motivo de questões de fundamentos. Teve muita mudança, eles tiveram que readaptar todo o culto aqui no Brasil, porque não tinha os fundamentos necessários para aquele fundamento, tiveram que começar a fazer substituição e tudo mais. E isso, né, meio que abrasileirou. Por isso que a gente fala, o candomblé, ele tem um berço africano fortíssimo, porque o culto é de lá. Mas a religião, ela nasceu aqui no Brasil, ela foi criada aqui no Brasil, montada aqui no Brasil. Por isso que você vai ver muita diferença se você for ver um vídeo de manifestação de orixá. Lá na África, você vai ver muito diferente daqui do Brasil, porque é totalmente diferente, sabe? Não é a mesma coisa. Também não teria como ser, né? Por conta dessa diáspora aí que aconteceu na história, infelizmente, né? Enfim. Espero que vocês tenham entendido de forma clara, gente. Se não tiver entendido, deixa aqui no comentário a dúvida que eu estou respondendo. E se tiver muita dúvida, eu vou acabar fazendo um vídeo de perguntas e respostas, porque daí facilita bastante, né? E quem sabe eu trago uma outra pessoa para participar junto comigo, né? E espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, me segue no Instagram e é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!